Uniodonto no programa Piracicaba Agora. E nós temos o prazer de receber a doutora Lígia Luzia Buarque e Silva, cirurgiã dentista cooperada, conosco aqui para bater um papo com você de casa. Doutora, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem? Doutora, é um prazer estar aqui de novo com vocês, é sempre bom compartilhar. Obrigado. E o tema de hoje é justamente, o poder do sorriso na autoestima e nas relações pessoais, de você ter a qualidade, a beleza, de um sorriso bonito. Isso é uma preocupação também dos profissionais, é uma preocupação da Uniodonto. Por isso nós temos profissionais que trabalham muito bem isso. Afinal de contas, a autoestima faz parte do dia a dia, A gente, conversando um pouquinho, com as pessoas, sabe disso. A gente procura estar bem. Por isso, a pauta de hoje vai falar sobre esse sorriso de qualidade. E assim mesmo, doutora, sorriso de qualidade, quer dizer, com saúde, mas também com uma boa aparência, Exatamente. Quando a gente busca saúde, a gente já dá aquele quê de beleza, Porque a natureza já é bonita. Então, quando a gente tem um sorriso saudável, a gente já tem um sorriso bonito. Obviamente que a odontologia evolui, que a gente tem técnicas, a gente tem procedimentos que cada vez mais estão sendo procurados nos nossos consultórios odontológicos. Mas nós, como dentistas, a gente sempre busca saúde bucal. Então, esse é o fundamental. Então, tendo uma gengiva saudável, conseguindo mastigar adequadamente, fazer as funções adequadas, a estética é a cereja do bolo. Agora, você sabe, a gente fala que o sorriso, é um cartão de visita, é o primeiro contato visual, as pessoas reparam no sorriso, Exato. Mas é incrível a transformação de uma pessoa que, de fato, tinha algum problema, nessa questão estética, e quando faz esse ajuste, essa melhora, é notório, Quer dizer, daí a gente entende o quanto os dentes fazem a diferença no primeiro contato, Exatamente. E a gente não pensa só na estética de uma maneira para o sorriso ficar bonito e adequado. A gente pensa em reabilitação funcional. Olha só, importantíssimo. Então, assim, uma especialidade que eu tenho é reabilitar o indivíduo. E a hora que você reabilita o indivíduo, a gente busca a estética adequada para ele. Então, assim, a gente tem muitos pacientes que procuram o nosso consultório odontológico com dificuldade de sorrir, com dificuldade de falar, com dificuldade de se expressar. E a gente percebe que quando a gente começa a orientar, a circundar sobre um tratamento odontológico específico para aquele paciente, a autoestima dele melhora, e é uma coisa tão legal e tão bonita de ver, porque a autoestima do paciente melhora, você começa a perceber pelas consultas que ele se veste melhor, as mulheres arrumam melhor o cabelo, então elas começam a se portar melhor. A gente acompanha hoje, tem rede social, a gente acompanha as redes sociais, os sorrisos, e a pessoa não para por aí. Então é como se fosse um start para ela buscar se sentir melhor com ela mesma. Então isso é muito gratificante. E aí é o cuidado, Quer dizer, é o estar no cuidado. Isso é importante e é fundamental para todos nós, Exato, exatamente. A gente se cuidar é fundamental. Pois não, Maria, participações 991411048 ou pelo telefone 2534-1234. Pois não, A gente vai falar de vários procedimentos aqui, com a doutora Lígia. Vamos falar de facetas, vamos falar de harmonização, que são procedimentos, os alinhadores também. Sim. Procedimentos bem modernos, doutora? Exato. Que a odontologia... a gente sabe que toda a área médica evolui, Cada dia, a gente acompanha essa evolução, e a odontologia não é diferente, Muitos procedimentos a gente tem disponível hoje em dia, que é justamente para a saúde, mas também para a estética. Exatamente. O que muitos pacientes procuram, por exemplo, que é o que mais todo mundo quer, faceta, que é o negócio que está mais na moda, a primeira pergunta é: desgasta meu dente? Como é que vai fazer? Vou desgastar o dente? Vai perder a estrutura do meu dente? Por que hoje tem essa dúvida, doutora? Porque por muito tempo a gente não tinha tecnologia suficiente para fazer uma odontologia que a gente fala que é minimamente invasiva, com pouca invasão, com pouco desgaste, uma mais conservadora. E hoje a gente está ao passo de ter uma odontologia com tanta tecnologia
que o desgaste ele é só pontual em determinados lugares que há necessidade. Mas, por exemplo, existem pacientes que têm um bruxismo severo que já desgastou dente. Desgastou. Para que nós vamos desgastar ainda mais? Certo. Então, a odontologia, ela passou por uma reviravolta muito importante e que trouxe esse estado atual da arte aqui para a gente, que a gente consegue fazer com segurança, dar segurança ao paciente para não ter sensibilidade, para não ter dificuldade nenhuma com a gengiva, com o tecido gengival, ficar adequado na mastigação, de uma maneira mais conservadora. Ótimo. Agora, Lígia, olha que bacana essa foto. Nossa, até para você falar um pouquinho. Impressionante. Até a boca, o lábio muda. Vocês estão reparando de casa? Exatamente. Que o lábio que está sem a faceta e tem um desgaste, certo, Lígia? Exatamente. Eu sei que eu tenho bruxismo, né? E eu sei que o dente fica todo desgastado assim. Mas olha a diferença na boca, você de casa. Olha o lado que está com a faceta, que é o lado mais claro, né? E o lado que está sem. Né? Isso ajuda até na dicção, no som das palavras, não é, doutora? Exatamente. Então, esse terço inferior da face da gente, ele é responsável pela estética geral. Então, quando a gente range os dentes e desgasta, a gente diminui esse terço inferior da face e aí o queixo vai vir um pouquinho para frente, o nariz desce um pouquinho e o lábio entra, o lábio vai para dentro. Então, envelhece. Então, quando a gente faz esse tipo de procedimento, né, obviamente com planejamento, com cuidado adequado, com a indicação adequada para o paciente, a gente recupera essa altura da face e, com isso, a gente recupera o envelhecimento, digamos assim. Né? A gente consegue rejuvenescer o paciente só em aumentar um pouquinho o tamanho de dentes dele. Muito bom. Inclusive, daqui a pouco a gente separou, doutora, umas imagens de antes e depois de famosos, para a gente ver como muda realmente, tá? Mas vamos abrir para as perguntas já, Neto? O pessoal está participando, tem várias dúvidas aqui em torno desse tema, né? A Tânia está dando boa noite, Neto e Mari, todos do programa. Qualquer pessoa pode colocar facetas? Parabéns pelo tema abordado, me chamo Tânia. Obrigada, Tânia, pela audiência e pela participação. E aí, importante a pergunta da Tânia, doutora, qualquer pessoa pode colocar? Olha, Tânia, o que eu posso te dizer, assim, a gente tem que fazer uma análise adequada, individual, de cada paciente para saber aquilo que pode indicar. Sim. Então, não é assim, a gente não pode falar genérico, não vamos fazer, até porque é um procedimento que, a partir do momento que a gente cola, mesmo que não desgaste, cola aquela resina ou aquela porcelana no teu dente, aquela estrutura que colou perdeu um pouquinho. Então, vamos pensar assim, Tânia, imagina um adolescente aí, um jovem adulto de 20 anos, fazer um procedimento desse é invasivo, ele é jovem. Então, existem outros procedimentos que a gente pode fazer para recuperar essa estética. Agora, Tânia, se você tem um dente quebrado, se você tem dentes escuros, se você tem dentes desgastados, é bem indicado. Perfeito. É bem individualizado mesmo. Exatamente, né, tem que fazer um planejamento, exames radiográficos, então tem que fazer uma cautela muito grande para poder indicar. E anda existindo muitos profissionais que nem são dentistas, executando esse tipo de tratamento. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o barato sai caro. Com certeza. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E o produto também, né, Lígia, o produto que é usado, né, num consultório, enfim, com um profissional, com uma profissional, o produto ele é adequado, tem uma durabilidade, ele não vai criar nenhum tipo de alergia, né? Exatamente. A gente não pode, nesse caso, não pode buscar o mais barato, não, né? Não é assim que funciona, né? Exatamente. Seguro, né? Exatamente. Ô, Lígia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, para a gente retomar no começo, que você falou, né? As pessoas mudam. E tem relatos mesmo de pessoas que mudaram completamente assim a vida, né? No âmbito de trabalho, por exemplo, que ela ficou mais segura, evoluiu no próprio trabalho, arrumou um outro emprego. Acontece isso mesmo? Muito. Hoje de manhã eu fiz eu até falei Silvana, eu vou falar de você hoje no programa, na entrevista que eu vou dar. Ela falou, eu vou ver. Ela
Eu fiz um acompanhamento, eu já fiz uma reabilitação nela de porcelana há mais de, acho que tem 5 anos na boca. E ela vai periodicamente no consultório. E é gritante a mudança. Que legal. Ela, uma pessoa sisuda, fechada, não sorria. Ela já chega no consultório rindo, chega feliz, fez diversos outros procedimentos para se sentir melhor, emagreceu, perdeu mais de 30 quilos. Então, você percebe que o autocuidado, porque os dentes é o que primeiro parece. Sim. Então, é o que primeiro dá a impressão de saúde, dá a impressão de você ser uma pessoa cuidadosa, né? Então, modificou muito essa paciente, todas as características pessoais. E é tão legal que tem paciente que para de tomar medicações, por exemplo, antidepressivos. Olha, que bacana. Porque se sente melhor, se sente mais seguro, né? De si, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente social. E a vida muda. A vida muda. É impressionante, mas a vida muda. Que legal. Pois não, Maria, diga. Mais perguntas aqui. Agora a Daniela está assistindo. Obrigada, Dani, pela audiência e pela participação. Ela quer saber, doutora, qual a diferença de faceta de porcelana e de resina? A Daniela lá do Campestre. Legal, Daniela. Essa é uma pergunta importante, porque muitos pacientes procuram a gente exatamente com essa dúvida. A faceta em resina, ela tem um pouco menos... Apesar de a gente ter evoluído muito, a odontologia evoluiu muito, esses materiais evoluíram muitos. Então, assim, quando você faz, a resina composta, ela é bonita, ela é brilhante, ela tem todas as características ideais na boca. Mas ela tem algumas coisas, algumas desvantagens. Por exemplo, ela desgasta. Ela pode ter alteração de cor. Essa é a de resina. É a de resina. Perfeito. Então, a gente precisa ter um cuidado, o paciente precisa ter um cuidado maior e um retorno maior no consultório odontológico para que a gente dê controle e ocorra tudo bem. Dá certo? Dá. Só que tem que tomar esses cuidados. Já de porcelana ou de cerâmica odontológica, ela tem uma resistência muito maior. Então, indicado para quem tem bruxismo, por exemplo. Sim. Então, a gente prefere fazer em cerâmica porque ela não vai... dificilmente ela vai quebrar. E ela tem estabilidade de cor. Então, se você fizer agora e aí daqui a 10 anos você voltar no consultório, é bem provável que ela esteja igual. Mesma maneira, igualzinha e sem desgaste algum. Então, são essas diferenças entre um e outro. Perfeito. E aí sempre à disposição, né? A pessoa vai escolher, diante da argumentação, ela vai escolher qual que ela põe, né, doutora? Exatamente. A gente explica, a gente orienta qual o cirurgião dentista vai achar que melhor se adequa àquele paciente. E aí nós vamos entrar num consenso do que vai encaixar, né, para aquele paciente. Perfeito. Pois não, podemos ver então umas fotinhos que a gente separou, doutora, para a gente comentar de alguns famosos, né? Muitos colocaram, né, doutora? A gente separou alguns. Olha lá a Grazi Massafera. Nossa, como mudou, hein? Bastante, né? Muda muito, né? O que o Neto falou, parece que muda até o formato da boca mesmo, né? Exatamente. Mudou o arqueamento, né, aí do sorriso. Porque, veja, no dela tá bem gritante. Os dentes delas estão um pouquinho desgastados, eles estão retos antes. A hora que fez o procedimento, a curva do sorriso acompanha a curva do lábio. Exato. Então, perfeito. Fica lindo, fica muito bom. Fica lindo. Que legal. Nossa, gente, olha esse, impressionante, o Tom Cruise. Você sabe que o Tom Cruise, ele é um ator que a gente sempre põe aula. Eu sou professora de odontologia. Feliz dia! Obrigada. E a gente sempre põe aula porque o Tom Cruise, de fato, ele teve uma mudança muito grande, mas ele também tem um desvio de linha média. Ele tem um desvio da face. Então, o dente dele, o meio do dente, em vez de estar aqui, está um pouquinho para cá. Fora de ângulo. Tá um pouquinho para cá. Mas ele é tão lindo que ninguém percebe, só o dentista. É verdade. Se você a foto que ele colocou, ele refez ali, você pode ver que o dente, tem um dente bem debaixo do nariz, e não é assim, né, doutora? Não é exatamente, mas isso é coisa de dentista. Bem debaixo da ponta do nariz, na verdade, né? Mas olha, e se a gente for ver, apesar desse pesar, né, que nós dentistas olhamos, mas melhorou muito, modificou muito. Esse aqui não era um personagem, não? Era ele assim? Era ele mesmo, era ele mesmo. Gente, mudou muito. Muda muito.
Muito. Tem mais? Vamos ver? Mais um aí. Ah, o Ronaldinho. Ronaldinho, né? Fenômeno. O Ronaldinho, o fenômeno, ele provavelmente precisaria fazer uma cirurgia na face. Que são as cirurgias que, para quem tem... o termo nem é um termo muito legal, deformidade de face. Então, por exemplo, ele tem excesso de maxila. Então, ele precisaria fazer uma cirurgia que a gente chama de cirurgia ortognática, que melhora isso, né? E como ele jogava futebol, fazia um monte de coisa, não era possível ele fazer, porque senão ele ia ficar parado. Parado, né? Muito tempo. Exatamente. Então, o trabalho que fizeram é um trabalho que ficou muito bonito dentro da expectativa daquilo que a gente tinha, né? Então, você percebe que a gente consegue melhorar muito, dar condições para que ele tenha um sorriso aí bonito. No caso dele, doutora, não sei se você sabe, né? Ele chegou a usar algum aparelho, algum alinhador, ou foi mesmo na faceta fechando, na faceta, porque fechou, né, a abertura que ele tinha aqui, a separação do Você sabe que eu não me lembro se ele usou o aparelho, eu não lembro. Mas é possível, pessoas que têm espaço entre os dentes, é possível a gente fechar. Tanto com faceta, com resina, quanto com cerâmica. Mas a gente sempre recomenda de que se houver mais algum apinhamento, mais algum dente fora do lugar, fazer a ortodontia, usar um alinhador para que exatamente antes do procedimento. É sempre mais adequado. Foram todos? Tem mais? Aí, ó. A Ivete, até a Ivete colocou. A Ivete é linda, né? Sempre linda, mas melhorou, né, doutora? Sempre melhora, sempre melhora. Tá bonita. Muito bom. Aí, vamos para mais dúvidas, então, aqui. Você pode mandar a sua pergunta, viu? A gente está falando de procedimentos estéticos dentro da odontologia. Se tem alguma dúvida, manda aqui pra gente. 991411048. O Fernando, ele dá boa noite, Neto. Pergunta, por favor, para a doutora se é possível substituir o clareamento dental pelo tratamento com laminados em resina. Olha... Você sabe que a gente procura sempre ser menos invasivo. Então, se seus dentes estão alinhados, se seus dentes têm um formato bonito, se está tudo legal, se está tudo adequado, não é legal você fazer uma faceta em resina, é melhor que você faça um clareamento mesmo. E hoje a gente tem tanta tecnologia de clareamento, não é mais como era antigamente. Então, hoje, se você quiser fazer um clareamento em casa, é 1 hora por dia. Então, hoje a gente consegue controlar a sensibilidade, a gente consegue fazer com que esse tratamento seja um tratamento adequado para o paciente e que ele não sinta desconforto. Então, assim, precisa ver bem se está indicado, né? A gente não vamos fazer procedimento que não esteja indicado para você. Perfeito. Mas se de fato você tiver dentes escurecidos, ou dentes apinhados, ou dentes que necessitem, esteja indicação da faceta, aí sim, aí a gente opta por fazer. Lígia, eu percebo que tem uma sequência, né? Acho que é legal de falar sobre isso, assim, quando a pessoa procura, está assistindo a gente, de repente fala, puxa, eu quero ter um sorriso bonito, assim, porque a gente olha o produto final, né? Exatamente. Mas tem um caminho. Eu queria que você falasse sobre isso, que o caminho é muito importante, né? Tem um caminho. Então, quando o paciente chega ao consultório, primeiro a gente entende as expectativas, a gente entende aquilo que, de fato, está o incomodando. E dentro daquilo que está incomodando o paciente, a gente vai desenhar um planejamento. Então, a primeira coisa é fazer um exame clínico para entender essa boca e pedir exame radiográfico. Tá. Segundo, a gente desenha o sorriso. Então, a gente desenha o sorriso. Existem 2 maneiras. Ou a gente escaneia a boca e manda para o laboratório. Digitalmente, ele desenha o sorriso daquela pessoa e a gente experimenta antes de colocar no final. Legal. Ou, se o dentista não tem o scanner de boca, ele vai moldar, mandar para o laboratório vai fazer esse desenho de sorriso. Então, antes de mexer na boca do paciente, a gente prova, vai ficar assim. Você gostou? Você não gostou? O que você gostaria que mudasse? Só depois daí é que a gente vai fazer alguma coisa, seja em resina ou em cerâmica. E a partir desse desenho do sorriso, eu vou descobrir se eu tenho que desgastar em algum lugar. Perfeito. Né? Então, assim, eu quero construir uma casa. Então, o que eu preciso para construir esse prédio de 2 andares, por exemplo? É mais ou menos aí. Feito isso, aí a gente vai fazer um preparo de boca, moldar e cimentar. Então, são 4 sessões.
Se for em porcelana. Sim. Se for em resina, 2 sessões. 2 sessões. É muito rápido, né? Muito rápido e muito objetivo, né? Exato. E com seguro. E seguro, exato. O mais importante é né? que o paciente se sente seguro, porque ele sabe exatamente como vai ficar. Como vai ficar. Exato. Né? Isso é muito legal. Hoje, com a tecnologia, você consegue realmente, como você falou, desenhar, olha, vai ficar dessa maneira. Isso é essencial, né? Exatamente, porque daí você não... A gente acha que... Eu acho que é bonito para você, mas de repente o que não é o que você estava buscando. Isso é muito bom. Muito bom. Doutora, vamos falar de outro procedimento também, né, dentro da odontologia, que é a harmonização orofacial. Vamos primeiro explicar o que significa isso. Então, a harmonização, ela, pelo próprio nome diz, né, a gente tem alguns terços da face, que esses terços têm uma relação, uma proporção áurea, que nos dá beleza. Então, isso a gente descreve desde Aristóteles, olha quanto tempo lá atrás. E nessa área foi muito legal a odontologia ter entrado, porque é uma especialidade relativamente nova, sei lá, acho que tem uns 10 anos, mais ou menos em torno disso. E é legal falar que um piracicabano que trouxe essa especialidade para o Brasil, a harmonização, que é o Dr. Levi, que faleceu. Então, sim, foi ele que trouxe para nós cirurgia. Ele que brigou lá para que o dentista conseguisse fazer isso. E então, o que a harmonização faz quando você procura um especialista em harmonização? Você vai relatar a tua queixa e dentro da tua queixa ele vai buscar os caminhos para te deixar na proporção adequada daquilo que você quer. Né? Então, hoje tem muita tecnologia. Então, hoje tem preenchimento de lábios. Então, por exemplo, eu tenho preenchimento de lábio, mas ninguém fala que eu tenho preenchimento de lábio. Muito delicado. Exatamente. Então, você pode fazer uma coisa delicada, sem que apareça, porque todo mundo tem medo. Eu vou ficar com cara de plástico? Não. Né? Não necessariamente. A gente tem as toxinas botulínicas, que não vão deixar a gente fazer a ruguinha, e que é muito interessante para o envelhecimento, porque vai evitar que você lá no futuro faça uma cirurgia plástica verdadeiramente. Então, isso é muito importante, para a gente se cuidar antes. É uma prevenção, doutora. Exatamente. E aí a gente tem fios. Então, a gente tem vários procedimentos que a gente pode fazer para harmonizar a face. Mas a gente sempre lembra que essa harmonização de face, como eu falei lá no comecinho, ela depende dessa altura. Então, você pode preencher o que for, mas se o teu dente estiver pequenininho e não estiver adequado, você vai ficar gastando o produto e aí você vai ficar com cara de plástico e não vai ficar harmônico. Então, a harmonização ela precisa começar pela boca, por esse terço inferior da face. E aí que vai dar a projeção do lábio, né? Isso, vai dar o arqueamento do sorriso adequado. E, às vezes, você vai gastar menos produto do que deveria. É o alicerce, né? Começa com o alicerce e vai construindo o restante, né? Exatamente. Pois não, Também Samuel aqui, ele faz uma pergunta. Olá, pessoal, estou assistindo a entrevista com a dentista da Uniodonto e gostaria de perguntar a partir de qual idade é indicado fazer a harmonização? Nossa, Samuel, né? Samuel, você sabe que eu tenho 2 meninas em casa. Imagine, elas pedem desde os 13 anos, elas pedem para fazer e a gente vai segurando. O que a gente precisa ter certeza? Então, um adolescente, uma hora ele quer uma coisa, na outra hora ele não quer. Então, a gente precisa evitar. Então, é recomendado que a pessoa tenha mais de 18 anos, né? Tenha já consciência daquilo que ela está fazendo, né? Porque é igual uma tatuagem. Né? Você vai fazer, né? Sim, então, depois se arrepende, né? Depois se arrepende. Então, assim, a partir dos 18, se quiser fazer um preenchimentozinho, botox ainda não, porque não tem, né? Não vai estimular colágeno, ainda nada disso, porque colágeno tá a milhão. A milhão. Tá em dia. Então, a partir dos 30, isso vai ficando mais recorrente. Perfeito. A gente tem umas imagens também para a gente ver aí de alguns famosos também. Vamos ver algumas rapidinho para a gente fazer essa comparação. Até porque, né, doutora, jovens, o formato vai mudar também do rosto, né? Olha lá, a Ludmilla, cantora, mudou bem, hein? Muita mudança. Aí deve ter
tirado uma gordurinha que tem aqui, que é uma bolinha de bichá, que é bichectomia. Deve ter desenhado o ângulo aqui. Embaixo, tá bonita. Né? Ficou bonita. Tá bonita. Esse é o Lucas Luco, cantor e compositor também. Afinou aqui definiu, né, o queixo aqui. Define para dar um ar de mais masculinidade, né? Você vê que hoje os homens procuram muito. Ele fez essa parte de baixo aqui também, né? Não fez? Parece que sim, né? Parece que sim. Colocou um pouquinho de lábio, veja. Tem mais? O Maurício Matara lá, ator também rejuvenesceu bastante. Muito. Hein, então você veja, ele rejuvenesceu, mas está um rejuvenescimento assim, bonito, natural, né? Não tá um negócio assim gritante. Exagerado. Quem mais? Tem. A Sabrina. Olha a Sabrina. Que na foto também, é isso que a gente falou, né? Ela era bem mais novinha, o rosto bem mais redondo, redondinho, né, tá linda também. Muito bom. Tá linda. É isso, buscar, né, doutora? Tem que buscar a satisfação, estar bem, né? Exatamente, a gente sempre buscar estar bem, porque não é só o físico, né? É o mental. Com certeza. Né? Com toda certeza. Doutora Lígia Luzia Buarque Silva, cirurgiã dentista cooperada da Uniodonto. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estar de novo aqui, é sempre um prazer. Muito obrigado. Uniodonto no programa Piracicaba Agora.